Pessoal do universitário, então, a gente vai corrigir algumas questões de probabilidade da página 12 do livro vermelho. Então, iniciando ali pelo exercício número 1, que diz o seguinte: numa gaveta, 5 pares diferentes de meias estão misturados. Retirando-se ao acaso 2 meias, qual é a probabilidade que sejam do mesmo par? Então, eu vou fazer o seguinte raciocínio. Primeiro eu vou raciocinar assim, retirando uma gaveta, aliás, uma meia, e supondo que essa meia seja do par X. Para que as duas sejam do mesmo par, é necessário que a segunda meia também seja X. Então, na realidade, para que as duas sejam do mesmo par, eu dependo só da segunda meia. E aí, aplicando o conceito de probabilidade, que é razão entre casos favoráveis sobre o total de casos, eu tenho que o total de casos disponíveis que eu tenho são as meias que sobram na gaveta, que são as 9 meias restantes, já que eu tirei a primeira e a primeira é meia X. E para que elas sejam do mesmo par, é necessário que seja X também, ou seja, eu só tenho uma possibilidade de retirada, já que só tem uma outra meia X lá dentro. Então, a probabilidade é 1 de 9, ou seja, uma meia X que ainda continua dentro da gaveta junto com as outras 8 meias, já que uma foi retirada. Outro raciocínio para esse exercício é a retirada das duas meias ao mesmo tempo, ainda usando o conceito de probabilidade, razão entre casos favoráveis e o total de casos. Então, o total de casos é dado por todas as possibilidades de retiradas de duas meias, ou seja, 2 elementos de um grupo de 10. Como a ordem não interessa, para que as meias sejam do mesmo par, eu tenho combinação de 10 retiradas 2 a 2. Aplicando o conceito de combinação, eu tenho aí 10 fatorial, 2 fatorial que é o menor e a diferença 8 fatorial. Abro 10 até 8, 10 vezes 9 vezes 8, tranco no 8, 2 fatorial e 8 fatorial. Cancela 8 fatorial com 8 fatorial, 10 vezes 9, 90, divide por 2 fatorial, que é 2, e aí eu tenho 45, ou seja, 45 possibilidades de duplas. Então, meu total de casos são 45. São 45 retiradas 2 a 2. E quantos casos eu tenho favoráveis? O meu F é o quê? Bom, eu sei que na gaveta dessas 10 meias, eu tenho 5 pares. Então, eu tenho 5 possibilidades de retiradas de meias de mesmo par. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades de 45. Isso me dá, simplificando por 5, também igual a 1/9, confirmando letra B. Ok? Então, a resolução do número 1 aí para vocês. Daí, pessoal, continuando então com a resolução, a gente vai para a questão número 2. Então, a questão número 2, também de probabilidade da página 12. Ok. Dentre um grupo formado por 2 homens e 4 mulheres, 3 pessoas são escolhidas ao acaso. A probabilidade de que sejam escolhidos um homem e 2 mulheres. Então, nota que nesse grupo eu tenho disponível 2 homens e tenho também 4 mulheres. Ou seja, eu tenho 6 pessoas. E eu quero escolher aí um grupo contendo 3 pessoas e quero a probabilidade de que seja escolhido um homem e 2 mulheres. Então, eu quero que seja um homem e 2 mulheres. Ok. Então, a probabilidade do evento, lembra, que é a razão entre o número de casos favoráveis e o
número total de casos. Então, iniciando pelo total de casos. O que seria o total de casos? São todas as possibilidades de se escolher um trio a partir de 6 pessoas. Como a ordem desse trio não interessa, são combinações de 6 elementos escolhidos 3 a 3. Então, isso vai me dar o total de trios. Aí eu posso ter 3 homens, aliás, posso ter aí 3 mulheres, posso ter 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher, enfim, eu tenho todas as situações. Então, fazendo combinações, eu tenho aí 6 fatorial, 3 fatorial que é o menor, e a diferença entre eles, 6 menos 3, 3. Decomponho, abro 6 até o 3, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, tranco no 3, 3 fatorial, 3 fatorial. Cancela 3 fatorial numerador, 3 fatorial denominador, e 6 é o mesmo que 3 fatorial, também cancela, sobrando aí 20. Ou seja, 20 corresponde ao total de trios. Ou seja, então eu tenho 20 possibilidades de organizar 3 pessoas a partir de um grupo de 6. E agora os casos favoráveis. Bom, os casos favoráveis, pensa comigo, eu preciso de um homem e preciso de 2 mulheres. Este homem, ele é escolhido entre quantos? Entre 2 disponíveis. Então, para escolher este homem, eu tenho 2 possibilidades. E para escolher essas 2 mulheres, eu tenho 4 disponíveis. Então, essas duas, elas saem de combinação de 4, escolhidas 2 a 2. Em cima o grande 4 fatorial, embaixo o pequeno 2 fatorial e a diferença 2 fatorial. Abro 4 até o 2, 4 vezes 3 vezes 2, tranco no 2. Aqui 2 fatorial e 2 fatorial. Cancela 2 fatorial, 2 fatorial. 4 vezes 3, 12. Divide por 2, 6. Então, esse 6 corresponde às possibilidades que eu tenho de escolher as 2 mulheres. Para cada uma dessas 6 possibilidades de escolher as 2 mulheres, eu tenho 2 possibilidades para homens. Então, na realidade, eu preciso multiplicar esse 6 por 2, que são as 2 possibilidades dos homens. E 2 vezes 6, 12. Então, meus casos favoráveis são 12. 12 para 20 é o mesmo que 6 para 10. Isso eu posso simplificar ainda. Encontro 3/5 ou 0,6 ou 60%, que é o que eu tenho na alternativa E. Ok? Então tá, a gente vai para a correção agora da questão número 3. Em um jogo, dentre 10 fichas numeradas com números distintos de 1 a 10, 2 fichas são distribuídas ao jogador, que ganhará um prêmio se tiver recebido fichas com 2 números consecutivos. Qual é a probabilidade de ganhar o prêmio nesse jogo? Bom, então olha só. Essa é a questão número 3. O que acontece? Acontece o seguinte, que o jogador ele recebe 2 fichas dentre 10. Então, probabilidade, lembrando, casos favoráveis divide pelo total de casos. Então, o total de casos são todas as possibilidades de se ganhar 2 fichas dentre as 10, ou seja, combinação de 10, escolhendo 2 quaisquer. Fazendo o cálculo aí, eu tenho fatorial do maior, 10 fatorial do menor e o fatorial da diferença entre eles, 10 menos 2, 8. Vou abrir aqui esse 10 até o 8, 10 vezes 9 vezes 8, tranca no 8, divididos por 2 fatorial e 8 fatorial.
cancela 8 fatorial com 8 fatorial. 10 vezes 9, 90, divididos por fatorial de 2, que é 2, e aí eu tenho 45. Ou seja, eu tenho aí 45 duplas possíveis a partir das 10 fichas. Ok. E os casos favoráveis? Bom, os casos favoráveis, uma maneira bem fácil de encontrar é listando. Eu quero que as fichas tenham números consecutivos, já que elas estão numeradas de 1 a 10. Então pode ser um caso 1 e 2, pode ser 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8, 8 e 9 ou 9 e 10. Então, quantos casos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos. Então, eu tenho 9 casos de 45. E aí eu simplifico isso por 9, obtenho 1/5. 1/5 que é o mesmo que 0,2 e que é o mesmo que 20%. Então, qualquer uma dessas três serve para mim. E aí eu tenho na letra C, 20%, que é a resposta. Ok? Então é isso aí, a número 3. Vou levar agora a resolução da questão número 4. Então, a questão número 4 diz o seguinte: considere dois dados, cada um deles com 6 faces, numeradas de 1 a 6. Se os dados são lançados ao acaso, qual é a probabilidade de que a soma dos números sorteados seja 5? Então, eu tenho dois dados, vou lançá-los e quero que a soma seja 5. Então, o lançamento de dois dados, primeiro eu vou pensar assim, ó, probabilidade do evento, número de casos favoráveis divide pelo total de casos. O total de casos são todos os resultados possíveis a partir do lançamento de dois dados, que é o quê? Que é o resultado de 6 vezes 6, já que cada dado tem 6 resultados possíveis. 6 vezes 6, 36. Raciocinando assim, ó, os resultados possíveis do lançamento de dois dados, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, até 1 e 6. Depois eu tenho 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, até 2 e 6. E assim por diante, 3 e 1, 3 e 2, e assim por diante, até chegar no 6 e 6. Por isso, então, que eu tenho 6 vezes 6, 36. Então, isso são todos os resultados possíveis no lançamento de dois dados. E os casos favoráveis? Os casos favoráveis são aqueles onde a soma dos dois resulte 5. Então, se o primeiro dado for 1, eu consigo somar 5? Consigo, desde que o segundo seja 4. Se o meu primeiro dado for 2, eu consigo somar 5? Consigo, desde que o segundo seja 3. Se o primeiro dado for 3, eu consigo somar 5? Sim, desde que o segundo seja 2. 3 mais 2, 5. Se o primeiro dado for 4, eu consigo somar 5? Consigo, desde que o segundo dado seja 1. Se o primeiro dado for 5, eu consigo? Bom, eu não consigo, porque se o primeiro dado já é 5, vai ultrapassar a soma 5. Então, esses são os 4 casos de possibilidades de soma 5 no lançamento de dois dados. E aí, então, eu tenho 4 casos, eu tenho 4 de 36. 4 de 36, simplificando isso por 4, é o mesmo que 1 nono, que está na letra E. Ok? Então, esse foi o número 4.
Seguindo para a resolução do número 5. Então, a número 5 que fala sobre a possibilidade de nascimentos de bebês em relação ao sexo deles. Ok, então a número 5. Número 5 é o seguinte: numa maternidade aguarda-se o nascimento de 3 bebês. Se a probabilidade de que cada bebê seja menino é igual à probabilidade de que cada bebê seja menina, a probabilidade de que os 3 sejam do mesmo sexo. Então, eu quero a probabilidade de que eles sejam do mesmo sexo. Probabilidade do evento igual razão entre número de casos favoráveis e total de casos. Total de casos. Bom, são todos os resultados possíveis de sequência, né? Em termos de gênero ou sexo do nascimento de 3 bebês. Então eu tenho assim, ó, eu tenho nascimento de 3 bebês. O primeiro bebê tem, eu tenho 2 resultados possíveis, 2 possibilidades, menino ou menina. O segundo também, menino ou menina. E o terceiro também, menino ou menina. Então, o total de possibilidades aí surge do produto de 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, eu tenho 8 resultados possíveis, 8 sequências possíveis de sexo de 3 bebês. Então, o total de possibilidades é 8. É o mesmo que 2 na 3. E os casos favoráveis? Bom, eu quero que os 3 sejam do mesmo sexo. Então, eu tenho 2 casos favoráveis. Eu tenho menino, menino e menino. E tenho 3 casos, e tem mais um caso de sexos iguais. Menina, menina e menina. Então, eu tenho aí, na realidade, 2 situações de 8. Isso, para mim, é o mesmo que 1/4, que é o mesmo que 0,25 e que também é o mesmo que 25%. Aí é só escolher uma das 3, 1/4, 0,25 ou 25%. E aí eu tenho 1/4 na letra C, ok? Então essa foi a número 5.